Senhor Jesus, eu consagro a Ti essa conexão, consagro a Ti, Senhor, essa live. Tu és bem-vindo, Senhor, nessa transmissão. Fala conosco, Pai. Usa Teu filho, o Flávio, toca nos lábios dele, para que ele possa entregar aquilo que o Senhor já ministrou no coração dele. Queremos ouvir a Tua voz, queremos alimentar o nosso espírito. Estamos à sua disposição, em nome de Jesus. Amém. Bora lá. Oséias, capítulo 1. Acho que se eu tivesse tomado um monte de chibatada nas costas e ficasse em carne viva e jogasse 1 litro daquele metiolate que ardia, não ia doer tanto quanto essa palavra. E dói bastante. Mas é assim, né? Assim que a gente vai indo. Então bora lá, em Oséias. Vou ler o capítulo 1, depois eu venho aqui falando sobre esse capítulo. Vou ler aqui na versão NVI, Oséias capítulo 1. A palavra do Senhor que veio a Oséias, filho de Beeri, durante os reinados de Uzias, Jotão, Acaz e Ezequias, reis de Judá, e de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. Quando o Senhor começou a falar por meio de Oséias, o Senhor lhe disse: Vá, tome uma mulher adúltera e filhos da infidelidade, porque a nação é culpada do mais vergonhoso adultério por afastar-se do Senhor. Por isso ele se casou com Gomer, filha de Diblaim. Ela engravidou e lhe deu um filho. Então o Senhor disse a Oséias: Dê a ele o nome de Jezreel, porque logo castigarei a dinastia de Jeú por causa do massacre ocorrido em Jezreel. E darei fim ao reino de Israel. Naquele dia, quebrarei o arco de Israel no vale de Jezreel. Nome difícil de falar. Gomer engravidou novamente e deu à luz uma filha. Então o Senhor disse a Oséias: Dê a ela o nome de Lohuama, pois não mais mostrarei amor para com a nação de Israel, a ponto de perdoá-la. Contudo, tratarei com amor a nação de Judá, e eu lhes concederei vitória não pelo arco, pela espada ou por combate, nem por cavalos e cavaleiros, mas pelo Senhor, o seu Deus. Depois de ter desmamado, Lohuana, Gomer teve outro filho. Então o Senhor disse: Dê a ele o nome de Lo-Ami, pois vocês não são meu povo, e eu não sou seu Deus. Meu Deus do céu. Essa foi pesada, hein? Contudo, essa palavra contudo é forte. Contudo, os israelitas ainda serão como a areia da praia, que não se pode medir nem contar. No lugar onde se dizia a eles: Vocês não são meu povo, eles serão chamados filhos do Deus vivo. O povo de Judá e o povo de Israel serão reunidos, e eles designarão para si um só líder, e se levantarão da terra, pois será grande o dia de Jezreel. Acho que é assim que se fala, Jezreel. E assim termina o capítulo 1. Boa noite para todos. Tchau. Ai, coceira. Só que não, né? Vamos lá. Vamos lá para as chibatadas que nós temos hoje aqui. E chibatada para todo mundo. Bom, o primeiro capítulo de Oséias apresenta uma das metáforas mais impactantes da relação entre Deus e o seu povo. O casamento entre o profeta e uma mulher infiel, Gomer. Essa união, que era ordenada por Deus, simboliza a infidelidade espiritual de Israel, que abandonou o Senhor em busca de ídolos e alianças políticas. A vida pessoal do profeta, ela se transforma em uma mensagem profética
viva, mostrando que a rebeldia do povo tinha consequências graves. Eu estava lendo esse capítulo, eu fiquei muito chocado. Não sei se é porque eu estou estudando muito a Bíblia, né? Entendendo muito sobre a palavra, mas isso aí hoje me deixou muito para baixo, sabe? Acho que ler esse capítulo aí fala do adultério, né? Que é o adultério, da traição, da infidelidade. Acho que é uma coisa que mais dói, acho que no ser humano, é a traição, né? Traição. Imagina só, Deus, que é o criador do universo, Deus colocou o ser humano, ele formou, criou e formou o ser humano. E, de repente, a criatura, o ser humano, começa a adorar outros ídolos, esquece de Deus, trai Deus, né? Não aceita mais Deus como sendo o seu pai. Deu seu filho por nós. Olha só, olha só o que Deus fez com a gente, pelo ser humano. Ele deu seu filho, morreu na cruz, derramou sangue por nós. E o que nós fazemos? A gente trai. Eu estava pensando, mas isso aí deve ser lá o povo lá de antigamente, né? Na época lá dos profetas, do Antigo Testamento. Não, isso aí traz para os dias de hoje. Hoje a gente trai, antigamente a gente traía Deus com o quê? Antigamente, né? Na época do Antigo Testamento. Criando outros ídolos, outros deuses. E hoje? Hoje foi substituído por quê? Por dinheiro, por status, por prazer, vícios, sistemas humanos. A gente trai Deus com tudo isso. Eu fico pensando, será que a gente fica falando de outras pessoas, será que outras pessoas, nós trairíamos Deus, né? Que nós estamos aqui fazendo devocional, estudando, a gente vai na igreja, estuda a palavra. Será que nós um dia iríamos trair Deus? Será? Faz essa pergunta para vocês mesmo. Cada um faz uma pergunta para si mesmo. Se você ganhasse, por exemplo, uma bolada, um dinheiro imenso, 1 bilhão de reais, não é nem 1 milhão, é 1 bilhão, você continuaria sendo o mesmo? Você continuaria sendo fiel a Deus? Indo aos cultos? Fazendo devocionais, estudando a palavra, jejuando, orando? Você ia interferir na vida de outras pessoas com 1 bilhão de reais? Porque às vezes a pessoa não tem dinheiro, passa por dificuldades, porque está passando por provas, né? Deus coloca as pessoas em provas. E nós, com um monte de dinheiro, será que nós seríamos fiéis a Deus? Isso aí, nós continuamos sendo os mesmos filhos? Ou a gente ia atrair Deus? A gente ia subir, dinheiro ia subir para a cabeça da gente. Isso aí mexeu muito comigo. A gente desde do Éden, desde a criação do ser humano, a gente sempre está buscando algo a mais, um buraco. Isso aí, esse é uma imagem desde o seminário que nós fizemos da restauração da alma, que da imagem de um boneco com um buraco no peito, que a gente tenta um vazio dentro de nós. Todo mundo tem esse vazio que a gente tenta preencher com coisas do mundo, com vícios, com comida, com prazeres, com um monte de coisa. Tenta preencher esse buraco. Desde o Éden, né, que Eva comeu o fruto proibido, foi instigada a comer o fruto proibido, porque
porque ela queria mais, ela não estava satisfeita com o que ela tinha, ela queria algo mais. Sabe o que é esse buraco que a gente tenta preencher e não consegue, às vezes cai em idolatria, cai no mundo? É a ausência de Deus. Somente Deus pode preencher esse buraco, esse vazio que existe no peito da gente. Preencher Deus, Deus tem a água viva, Ele é o pão da vida, está tá à nossa disposição e a gente não corre disso, a gente tenta procurar as coisas do mundo, coisas da carne. Desde o Éden que a gente tenta correr atrás para tapar esse buraco e não consegue. Então, voltando aqui, aí Deus pega o, o profeta e manda ele casar, né? Pega o Oséias, manda ele casar com a Gomer, uma mulher adúltera e teve filhos com os outros homens. Eu falei, fiquei pensando nisso aí, por que Deus vai colocar um profeta, vai colocar isso aí, vai como se fosse envergonhar, né, uma pessoa, profeta. Mas é uma maneira que Deus tem, depois eu fui pesquisar, ele já fez isso aí com os outros profetas, né? Além de dar palavra através do profeta, ele usa a vida dos profetas também. Né? Porque às vezes o profeta só fala, 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 e o povo não escuta, né? Então Deus ele vai demonstrar, ele vai colocar a vida do profeta, de Oséias, para mostrar para o povo como que é a traição, a infidelidade. Ele vai casar com Gomer, Gomer vai ter 3 filhos do adultério. Isso aí para o povo olhar para ele e falar, olha aí, como que é a traição. E Deus já usou também, estava procurando, Deus já usou outros profetas também, a vida de profetas, né? Ele usou, por exemplo, em Isaías, lá no capítulo 20, no versículo de 2 a 4, que Deus pega o profeta Isaías, recebe instrução de tirar o pano de saco e as sandálias, andando nu e descalço por 3 anos. Imagina só, o profeta andar nu por 3 anos, como sinal e aviso de que o Egito e a Etiópia seriam levados cativos pelo rei da Síria, nus e descalços, para a sua vergonha. Então eu usou o profeta para mostrar o que eles passariam vergonha. O profeta andou, Isaías andou nu e descalço por 3 anos. Aí procurei também, tem uma outra passagem na Bíblia em que ele usa o Ezequiel. Deus ordena que o profeta Ezequiel se deite sobre o lado esquerdo por 390 dias para simbolizar os pecados de Israel. Em seguida, sobre o lado direito, por 40 dias, representando os pecados de Judá. Então, não é só através de palavras que Deus usa o profeta, é através da vida dele mesmo. Isso, aí eu falei, então tá explicado, né? Ele vai usar o profeta Oséias para mostrar para o povo como que é a dor da infidelidade. E é muito triste esse negócio da infidelidade, né? Imagina a gente ser traído. Às vezes a gente trai por pessoas que estão próximas a gente. Como que a gente se sente? Acho que a traição é uma das piores dor que tem, né? Uma pessoa que a gente confia e ser traído, né? Então, em Oséias nos apresenta um retrato forte do relacionamento.
de Deus com o seu povo. O profeta é chamado a se casar com Gomer, uma mulher infiel. E sua própria vida conjugal se torna uma parábola viva da situação espiritual de Israel, né? Israel estava traindo Deus. Traição. Exatamente. Se Jesus, Filho de Deus, foi humilhado e traído, quem somos nós? Né? Se Deus foi traído, Jesus foi traído, por tudo que ele fez, ele foi traído. Imagina a gente. Isso aí não adianta falar, não, eu não traio, não. A gente trai também. A gente procura não trair, a gente procura ser fiel. Mas a gente trai Deus também. Esse quadro aí revela algo profundo sobre o coração humano. O coração da gente, ele nunca satisfaz plenamente com o que tem quando está longe de Deus. Desde a queda do Éden, o homem carrega uma inclinação para procurar fora do Criador aquilo que somente Deus pode oferecer. É o tal do buraco. Somente Deus pode preencher esse buraco. Ontem, naquela época, se manifestava em ídolos de madeira e pedra, e hoje em ídolos modernos, como dinheiro, status, prazer, autossuficiência. Né? Eu não preciso de Deus, eu sou autossuficiente. Eu consigo tudo. Pobres mortais nós somos. Né? No fundo, a humanidade, ela continua tentando preencher essas coisas passageiras, um vazio que só pode ser saciado pelo eterno. Só Deus pode preencher esse vazio que existe dentro da gente. Esse buraco que tem no nosso peito. Os filhos de Oséias reforçam essa mensagem. Jezreel, é meio difícil falar. Jezreel, simboliza o juízo de Deus sobre a violência e a injustiça. Jezreel é o vale lá onde Deus levantou Jeú para combater lá o Acabe. Lá foi, Deus levantou ele e ele acabou com Acabe lá com a Jezebel. Só que ele foi além, ele acabou com eles além da força, né? Usou força demais e continuou. Então virou um vale de sangue. Esse Jezreel aí era um vale que simboliza o juízo de Deus sobre a violência e a injustiça. Aí vem outra filha, Loruama, que indica o limite da paciência divina. E o terceiro filho, Loami, que mostra a ruptura da identidade. Um povo que rejeita Deus perde o direito de ser chamado seu. Olha quão profundo é, hein? Você perdeu o direito de ser chamado filho de Deus. Que coisa. Isso dói. Da mesma forma, quando o ser humano insiste em andar longe do Senhor, experimenta frustração, perda de propósito, um vazio existencial cada vez maior. É o que a gente vê hoje. Hoje no mundo, todo mundo vive de máscara, mas atrás da máscara praticamente vive um vazio existencial. Mas tem assim, né? No final do capítulo de Josias, não termina em condenação. Existe a promessa de Deus. É aqueles que foram chamados de não o meu povo, aquelas pessoas lá, os israelitas, lá, os judeus, que foram chamados, considerados não meu povo por Deus, seriam novamente reconhecidos como filhos do Deus vivo. Nada é definitivo para Deus, né? Mesmo aqueles infiéis, os adúlteros, havia esperança ainda de restauração. Essa esperança se cumpre plenamente aonde? Em Cristo, que restaura a comunhão quebrada e oferece o quê?
água viva e realmente sacia a sede da alma. Assim, aqui nesse livro de Oséias, ele lembra que o homem nunca ficará satisfeito em caminhos fora de Deus. Sempre quando a gente está fora do caminho de Deus, a gente fica insatisfeito, sempre procurando, a gente nunca vai achar. Fora do caminho de Deus, a gente nunca vai encontrar. A infidelidade, ela traz consequências, mas a graça de Deus oferece restauração. Só em Deus, só no Pai, a gente encontra identidade, propósito e verdadeira plenitude. Qual é a sua identidade? Eu sou filho de Deus. Então, se alguém perguntar para você, quem é você? Fala, eu sou filho de Deus. Ah, essa palavra de Oséias, eu não li aí nos outros capítulos, né? Se vai arder, se vai doer também, mas esse capítulo 1 aqui doeu bastante. O ser humano nunca fica satisfeito, porque foi criado para viver em comunhão com Deus. Quando a gente está fora de Deus, a gente fica insatisfeito. Como Gomer buscava outros caminhos, Israel se prostituía com ídolos. Nós também nos afastamos, né? Experimentamos vazio. Mas a boa notícia é que o amor de Deus é maior que nossa infidelidade. O amor de Deus é maior do que a nossa infidelidade. E ele nos chama de volta, restaura a nossa identidade, nos dá uma satisfação que o mundo não pode oferecer. Somente em Cristo, somente em Deus, a gente vai ser restauração. O coração humano só encontra descanso quando volta para Deus, que é a verdadeira fonte de vida. Muito legal isso. Ai, o ser humano, o ser humano. Eu sempre fiz um teste com a Cris sobre o copo de água, né? Pega um copo e coloca ele, enche ele pela metade. Aí você pergunta: o que você está vendo? Esse copo, se ele está meio cheio ou meio vazio? Faz um teste com você, pega um copo e enche pela metade, não, coloca a água pela metade. E aí você se pergunta: esse copo, ele está meio cheio ou está meio vazio? Aí você se pergunta: o que você está vendo? Aí quando a pessoa olhar e falar que está meio vazio, sinto muito. Você está olhando para as coisas que você não tem. Você dá valor para as coisas que você não tem. Mas se você olhar que ele está meio cheio, você está com o olho nas coisas que você tem. Você valoriza as coisas que você tem. Valoriza seu Deus. Valoriza aquele que entregou a vida na cruz para salvar a gente. Mesmo sendo pecadores, nós somos pecadores, somos infiéis, ele foi lá e se entregou, morreu na cruz para nos salvar. E é isso que nós temos que fazer, olhar pelo que nós temos, por qual motivo que ele morreu. Vamos ser um pouco fiéis com Cristo. E vamos deixar ele preencher esse vazio que existe em nós. Eu não estou falando também que dinheiro é ruim, tá? Dinheiro é bom, só que a gente não pode trocar Deus por dinheiro. Dinheiro ele vai usar, comprar as coisas pra gente, mas Deus sempre em primeiro lugar. É assim que tem que ser as coisas. É assim que eu trouxe essa palavra de hoje. Vamos ver se nos próximos capítulos vai ser tão forte quanto esse primeiro aí, que
deixei meio descentralizado. Se alguém quiser falar alguma coisa, pontuar alguma coisa, fique à vontade. Alguém quer falar? Não? Fica à vontade, porque Oséias é daí para mais fundo. Comprar mais mertiolate, aqueles cards, né? É melhor um pouco mais de mertiolate. Uhum. Banho de salmoura depois. Então tá bom, fazer uma oração aqui de encerramento. Vamos lá. Pai amado, nós te agradecemos pela tua palavra que hoje nos lembrou, através da vida do profeta Oséias, o quanto o teu coração se entristece quando buscamos satisfação fora de ti. Reconhecemos, Senhor, que tantas vezes fomos como Israel, inquietos e fiéis, e sedentos por coisas passageiras que nunca preenchem o vazio da nossa alma. Mas também te agradecemos porque em Cristo Jesus temos a promessa de restauração. Aleluia. Aqueles que um dia foram chamados de não meu povo, agora são reconhecidos como filhos de Deus vivo. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Porque o teu amor é maior do que a nossa infidelidade. E a tua graça nos devolve identidade, propósito e vida plena. Hoje nossa identidade, somos filhos do Senhor. Hoje nós entregamos diante de ti os nossos corações, insatisfeitos, e confessamos que só tu és a fonte de verdadeira de alegria e paz. Que o teu Espírito nos ensine a viver com fidelidade, nos afastando dos ídolos modernos, nos lembrando, dia após dia, que só em ti encontramos descanso. Em nome do Senhor Jesus, Salvador, oramos assim. Amém. Todos tenham uma ótima noite e vida plena em Jesus. Amém? Amém?